Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Professor Leonardo Saraiva, Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, finalizando então todas as etapas em que nós tratamos da nacionalidade. Nós tratamos no início de uma aula introdutória, muito importante para entender a temática. Falamos da aquisição da nacionalidade, vimos as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, muito embora a regra seja a igualdade, a Constituição trouxe alguns casos, e hoje nós vamos finalizar falando da perda da nacionalidade. Na próxima aula falaremos dos símbolos, finalizando toda a temática, mas eu quero já destacar para você, não chegue na sua prova sem saber o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Ele trata da perda da nacionalidade. Sem mais delongas, vamos à leitura do parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Eu sempre destaco que é importante fazer a leitura da Constituição, a leitura do texto constitucional. Além de fixar na sua memória, te ajuda também no aprendizado. Mas vamos ponto a ponto para entendermos a fundo sobre a perda da nacionalidade. No parágrafo 4º, você vai ver que está escrito assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. E aqui nesse texto, quando a Constituição diz brasileiro, ela não especifica se é brasileiro nato ou naturalizado. E se ela não está especificando se é o caso de brasileiro nato ou naturalizado, significa que é qualquer brasileiro, ou seja, em outras palavras, a perda da nacionalidade pode ocorrer tanto para o brasileiro nato como naturalizado. O aluno costuma confundir com a regra de extradição, porque na regra de extradição, brasileiro nato não pode ser extraditado. E na nacionalidade, nós acabamos trazendo esse conceito e acabamos erroneamente interpretando que um brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Não é verdade. Brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, pode perder sim a nacionalidade. Gravou? Vai cair na sua prova e você vai acertar. No inciso 1, nós temos o quê? Tiver cancelada a sua naturalização. Aí sim a Constituição está especificando. Aquele que tiver cancelado a sua naturalização. Quem tem naturalização é o brasileiro naturalizado. Então esse brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade se ele tiver cancelada a sua naturalização. Agora existem requisitos. Ela deve ser cancelada por sentença judicial. E por mais óbvio que seja, no seu concurso pode vir sentença judicial ou administrativa. Pode vir uma pegadinha nesse sentido. E é lógico, nós estamos falando de sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, como nós ensinamos aqui já no canal nas aulas do artigo 5º, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ora, o brasileiro naturalizado, que começa a desenvolver atividade nociva ao interesse nacional, e a Constituição não vai trazer aqui o conceito de atividade nociva, ele vai ser interpretado pela doutrina ou em cada caso concreto, mas vamos supor que esse brasileiro naturalizado passa a desenvolver bombas dentro do território nacional. Ele se alia a um estado estrangeiro e passa a desenvolver toda essa atividade nociva ao interesse nacional. Ele pode ter a sua naturalização cancelada? Sim. Por qual meio? Por sentença judicial e sentença transitada em julgado. Então nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que não é por qualquer motivo que um brasileiro pode perder a sua naturalização. A Constituição vai trazer
essa atividade nociva ao interesse nacional. Não é interesse regional, não é interesse local, interesse nacional. Fechamos isso? Inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Aqui no inciso 2, seguindo a regra lá do parágrafo 4º, nós temos o brasileiro nato e o naturalizado. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Eu já disse, sim. O naturalizado pode perder a nacionalidade? Pode sim. Quando é que isso acontece? Regra geral, quando ele adquire outra nacionalidade. O brasileiro vai residir no estrangeiro e decide que quer se tornar um nacional, quer se naturalizar no estado estrangeiro em que está vivendo. Quando ele faz isso, ele está exercendo um ato voluntário de aquisição de nacionalidade lá no estado estrangeiro, não é isso? Então, na medida em que ele deseja adquirir outra nacionalidade, automaticamente ele perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. O naturalizado também. Adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Regra geral. Gravou? Bom, agora nós temos a exceção. Salvo nos casos, a Constituição vai trazer os casos em que, mesmo adquirindo outra nacionalidade, o brasileiro, nato ou naturalizado, não perde a nacionalidade brasileira. E quais são os casos? O primeiro caso está na linha A. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Viu como foi importante a nossa aula introdutória sobre nacionalidade? Então, você já sabe o que é uma nacionalidade originária. É aquela que é involuntária, aquela que, em regra, não depende de um ato de vontade da pessoa. Então, reconhecida essa nacionalidade originária pela lei estrangeira, um exemplo é filho de mãe brasileira e pai estrangeiro, e como nós entendemos já o critério dos ius solis, ius sanguinis, nós sabemos que alguns países adotam o critério do sangue. Então, pode haver sim um polipátrida brasileiro, pode haver uma pessoa com dupla nacionalidade. Agora, essa nacionalidade, o que eu quero que você grave é que ela deve ser originária. Reconhecimento pela lei estrangeira de nacionalidade originária. É o primeiro caso em que a pessoa adquire outra nacionalidade e não perde a nacionalidade brasileira. Na linha B nós temos de imposição de naturalização. Veja, nesse caso aqui também, não é um ato de vontade da pessoa. Está sendo imposto a este brasileiro que ele se naturalize. E está sendo imposto pelo quê? Pela norma estrangeira, pela lei estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. A condição de permanência, vamos supor que o brasileiro precisa cursar uma faculdade e ele começa a cursar essa faculdade e, de repente, a lei estrangeira impõe que ele se naturalize para permanecer no seu território. É um exemplo. Ou também nos casos de trabalho. Quando a gente fala de trabalho como condição de permanência, nós vamos lembrar de quem? Dos jogadores de futebol. Você vai ver que diversos jogadores de futebol precisam se naturalizar nos países onde estão jogando para permanecerem nesses países, tá? Ou para exercício de direitos civis, abertura de uma empresa, legalização de uma empresa, casamento, enfim, uma série de situações. É importante você observar que essa naturalização ela é imposta. Então, a pessoa acaba adquirindo essa nacionalidade e ainda assim não perde a brasileira. Muito bem? Então vamos ao nosso quadrinho para nós entendermos melhor essa parte e fazermos uma revisão. Perda da nacionalidade. O que nós vimos? Que ela pode ocorrer para os naturalizados, e nós vamos ver as condições, mas também pode ocorrer para os natos e naturalizados. Nós temos uma divisão. Existem casos que só os naturalizados vão perder a nacionalidade e não é difícil identificar, tá? É o caso da atividade nociva aos interesses nacionais, tá bom? Então vamos lá. Vai ser cancelada a naturalização por sentença judicial. Cancelada a naturalização por sentença judicial, como nós vimos,
sentença judicial transitada em julgado, tá? E a sentença tem que dizer que está cancelada a naturalização. Tá? E o motivo da sentença deve ser a atividade nociva ao interesse nacional. Essa é a regra para esse naturalizado perder a sua naturalização, ter cancelado a sua naturalização. Quando ele desenvolve atividade nociva ao interesse nacional e ele tem ali uma sentença declarando que está cancelada a naturalização, e essa sentença ela é judicial e transita em julgado. No caso de natos ou naturalizados, nós temos a regra. E qual é a regra? Perde a nacionalidade quem adquirir outra nacionalidade, seja ele brasileiro nato ou naturalizado. Gravou a regra? Muito bem. Já resolveu metade dos seus problemas na hora da prova. Agora grave a exceção. Quais são as exceções? As exceções: o outro país reconhecer a nacionalidade originária. Preste atenção, não é o Brasil reconhecendo a nacionalidade originária estrangeira. Na hora da prova, preste atenção na literalidade da questão. Reconhecimento de nacionalidade originária de outro país, tá? Não é a naturalização. Ele é brasileiro nato aqui no Brasil e ele é nato no país, no estrangeiro. É o caso da dupla nacionalidade. E quando ele se naturaliza, nós temos que observar se essa naturalização foi por imposição de lei estrangeira. Mas não só isso. Essa imposição foi como condição de permanência ou de exercício de direitos civis. Aprendeu isso? Dá um print aí no quadro, faça a sua anotação. Novamente eu vou dizer para você, não deixe de assistir a aula de extradição, link aqui na descrição, para que você possa entender ainda mais esse tema sobre nacionalidade, sobre perda da nacionalidade. Na próxima aula nós vamos falar do artigo 13, finalizando essa temática, vamos falar sobre o idioma oficial e sobre os símbolos nacionais. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.